Olá, meu amigo e minha amiga do canal Silvana Sil, falando do que te faz bem. É um prazer estar aqui com você, muito obrigada pela tua companhia e eu quero deixar o mesmo alerta de sempre. Por favor, você que não se inscreveu, se inscreva. E se você gostou do vídeo, deixe o like, por favor. E assim, você que está chegando também, seja muito bem-vindo e já fica a dica para você. E acessa lá, né? A opção sino mais escuro para que justamente você possa receber as notificações. Então, eu quero tratar nesse dia, né? E quero inclusive me solidarizar com aqueles que hoje para você foi um dia de dor. Eu particularmente, né? De modo mais recente, eu tive 2 perdas, mas a mais próxima foi 2021. Você que perdeu recentemente algum parente, tá? Meus sentimentos. Porque eu sei que quanto mais próximo, né, foi aquela perda, mais intensa normalmente é a dor. E assim, quantos hoje não estiveram, né, pesarosos, pensativos naquele que partiu? E uma coisa, queridos, que nós temos o costume, muitas vezes é de esperar perder para poder valorizar. Outra coisa, o amanhã não pertence a mim nem a você. Não sabemos o que nos aguarda no dia de amanhã. Não sabemos quando iremos partir, nem quando vai partir algum daqueles que nós amamos. Então, assim, é importante que a gente, ao invés de apenas observar, sabe, os defeitos daquele que está próximo a nós, procuremos as virtudes. Porque, com certeza, queridos, como diz, né? Do mesmo modo que diz o ditado, que não tem um bom que não tem um defeito, também é o oposto. Não tem um que tem um defeito que também não tem alguma bondade em si. Então, assim, ainda que essa pessoa não tenha, vamos investir para que ela possa, através do exemplo, aprender de fato qual é o propósito nosso aqui na Terra. E o nosso propósito aqui, antes de tudo, queridos, não é buscar a nossa felicidade particular, não, porque a verdadeira felicidade, ela vem quando eu entendo que nós estamos aqui para servir. Eu estou aqui para servir. E quando eu dou, a própria Bíblia diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Quando eu dou, e não é coisas materiais que eu estou tratando aqui, eu estou falando quando nós enxergamos o valor que o outro tem. Quando nós, sabe, damos aquele abraço, sem precisar, né, ser uma ocasião especial, não. Você simplesmente chega e abraça. O abraço, queridos, ele traz cura para a nossa alma. Ele traz restauração. Ele quebra, sabe, até mesmo aquela cadeia de opressão que está sobre uma vida. Porque o abraço, ele traz justamente essa sensação, sabe, de bem-estar e de valorização através do outro. Então, que nós possamos, né, considerar o que nos diz, inclusive, a palavra. Primeiro livro de Timóteo, né, no capítulo 5, versículo 8, que diz assim: Se, porém, alguém não cuida dos seus parentes, principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior que o incrédulo. Esse é um alerta de Deus para nós, queridos, sabe? De que nós precisamos zelar daquilo que Ele nos entregou. Quantas vezes nós, muitas vezes, não somos reconhecidos, mas quando nós procuramos enxergar, sabe? Quais são as motivações daquela outra pessoa? Por que ele é tão ingrato? Por que ele é tão turrão, né? Por que muitas vezes ele nos despreza? Muitas vezes até sem ter um motivo aparente. Muitas vezes são traumas que aquela pessoa tem. Claro que eu e você não tem que estar, né, sendo saco de pancada de ninguém. Mas pedindo a Deus sabedoria. Pedindo a Deus justamente que crie circunstâncias, sabe? Que quebre justamente aquele jugo de opressão existente entre nós e aquela pessoa. Ele vai agir. E nós então vamos poder, né, quem sabe, acessar o coração daquela pessoa. Eu digo porque eu já vivi essa situação em um relacionamento, por exemplo, com a minha sogra, onde conseguiram fazer a cabeça dela de tal forma que ela passou a me detestar, mesmo tendo me admirado logo de início. Mas fizeram tantas intrigas, falaram tantas coisas, né, assim, levando ela justamente a considerar-me, né, não mais do modo que era no início, me vendo de um modo totalmente distorcido, que ela terminou se fechando
e não só se fechando, mas até mesmo não querendo sequer que eu viesse, né, a me casar. E assim, mas eu digo, antes dela falecer, eu tive o privilégio de ouvir da boca da minha sogra que eu era a filha que ela não tinha tido. Não foi fácil, mas eu consegui conquistá-la e fazê-la enxergar quem de fato eu era. E foi com atitudes, não foi apenas com palavras. Mas as palavras também, elas começam a quebrar justamente esses empecilhos. Quantas vezes, né, um elogio que nós fazemos, até mesmo um elogio simples a um alimento, né, que nos é fornecido, uma comida, ou até mesmo a vestimenta daquela pessoa, coisas do gênero. E aquela pessoa, ela pode se sentir valorizada. E ali, quem sabe, né, justamente aquela barreira existente, ela ir sendo diluída. Vamos construir pontes entre nós e aqueles que estão vivos. Vamos valorizar aquele que está vivo para não sentirmos muito mais pesarosamente a sua partida quando isso vier a acontecer. E o meu desejo é que você esteja ao lado dos seus amados por muitos e muitos anos. Então, mas que nós possamos investir, independente daquilo que nós tenhamos como expectativa, né? Porque, na verdade, a expectativa deve ser a melhor possível, não a pior. Mas vamos dar o que nós temos de melhor, para que assim, no momento oportuno, Deus faça também com que haja um reconhecimento. E ainda que não haja, você fez a sua parte. E isso é o que importa. Então vamos dar amor, ainda que nos deem ódio. Mas vamos procurar dar o nosso melhor e que Deus nos ajude. Porque sem a ajuda do Espírito Santo nós não conseguimos, queridos. Mas com a ajuda dele, mas com certeza nós vamos vivenciar, né? E ter o prazer de ver justamente restaurações acontecendo dentro do nosso círculo de relacionamento, principalmente na nossa família, ou aqueles que estão mais próximos a nós, tá bom? E que Deus nos ajude, que o seu Espírito nos capacite e nos ajude, inclusive, né, até mesmo na questão do pedido de perdão, porque o pedido de perdão, ele quebra justamente toda e qualquer resistência existente da parte da outra pessoa, quando uma das partes, né, não deseja essa liberação. E que ainda que a outra pessoa não queira restauração de vínculo, mas que pelo menos esse peso seja tirado das nossas costas, tá bom? Que Deus continue te abençoando, nos abençoando, inclusive abençoando os nossos relacionamentos, na nossa família e fora dela. E um restante de semana abençoado para todos, em nome de Jesus.